O terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou aos 100 dias, com a promessa de lançamento do Plano Safra já no mês que vem. Ao anunciar o plano durante uma coletiva sobre as ações realizadas durante os 100 primeiros dias do terceiro mandato como presidente da República, Lula destacou dois pilares: aumento de produtividade, priorizando as técnicas sustentáveis de manejo. Queremos aumentar a produtividade no campo e criar mecanismos que garantam a sustentabilidade socioambiental nesse país. Lula afirmou que o governo tornará mais rígida a fiscalização contra o trabalho análogo à escravidão. Prometeu fomentar linhas de crédito a pequenos e médios empreendedores por meio de bancos públicos e anunciou a retomada de um programa de infraestrutura no Brasil. Nosso programa de investimentos estratégicos em infraestrutura contará com 6 eixos: transportes, infraestrutura social, inclusão digital e conectividade, infraestrutura urbana, água para todos e transição energética. E não perderemos a oportunidade de nos tornarmos uma potência global do hidrogênio verde. No transporte, as ferrovias, rodovias, hidrovias, portos voltarão a ser pensadas de modo estruturante. Reduzirão o custo do escoamento de nossa produção agrícola e incentivarão o florescimento de uma nova base industrial mais tecnológica e mais limpa. Entre as principais ações deste mandato até agora, houve a recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que englobou a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Outro ponto foi a aprovação da PEC da Transição, que ampliou o teto de gastos, possibilitando a manutenção do Bolsa Família no valor de R$ 600, mais 150 por filho menor de 6 anos. Por meio de medida provisória, o governo recriou o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. O novo modelo reajustou o valor individual por agricultor fornecedor de R$ 12.000 para R$ 15.000. Houve ainda a aprovação pelo Conselho Nacional de Política Energética do aumento da mistura do biodiesel a óleo diesel, começando em 12% em abril deste ano e atingindo 15% até 2026. O percentual anterior era de 10%. Um tema vital para a retomada da credibilidade na economia foi o recente anúncio do arcabouço fiscal, que substitui o antigo teto de gastos para evitar o descontrole das contas públicas. Outra questão que promete mexer com o agro é a reforma tributária. O governo quer a transformação de 5 impostos em apenas um, mas ainda não há definição sobre a possibilidade de taxação diferenciada para o agro. Também houve desafios importantes. Em fevereiro, por causa de um registro de caso atípico de mal da vaca louca no Pará, a compra de carne bovina brasileira pela China foi suspensa. A retomada só ocorreu um mês depois, durante viagem da comissão do Ministério da Agricultura, liderada pelo ministro Carlos Fávaro, ao país asiático. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. Já no dia 7 de abril, foi a vez da Rússia anunciar a retomada da compra da carne paraense. Diante das ações e dos desafios, o mercado financeiro reagiu. O Ibovespa, principal índice da B3, a Bolsa Brasileira, chegou a se recuperar atingindo 114 mil pontos em janeiro, mas agora retraiu novamente em pouco mais de 100 mil pontos. Já no mercado de câmbio, o real voltou a ganhar força frente ao dólar. No ano, a moeda americana acumula queda de 4,8%, seguindo tendência de desvalorização do dólar diante de outras moedas do mundo. A taxa DI, que representa os juros que um banco paga a outro para emprestar dinheiro e costuma ser muito próxima da taxa básica da economia, a Selic, começou o ano em 13%, agora está em 12%. E para falar sobre esses reflexos na economia, nas primeiras ações do governo Lula, eu falo agora ao vivo com o economista Gabriel Barros, está aqui com a gente. Gabriel, primeiro, obrigado pela sua participação. Eu queria que você falasse um pouco sobre o impacto desses primeiros 100 dias do governo Lula no próprio mercado financeiro, né? Um dólar e o Ibovespa apresentando uma volatilidade muito grande, né? Qual o resumo que você faz desses 100 dias, especificamente nesses dois índices econômicos? Boa noite. Boa noite, Petra. Obrigado pelo convite.
De fato, a volatilidade no mercado nesse período foi muito grande. O governo, desde a virada do ano passado, através da PEC da transição, vem adotando algumas medidas de expansão de gasto, né, expansão fiscal, e isso tem dificultado bastante, inclusive, o trabalho do Banco Central, né? A gente brinca dizendo, com figura de linguagem, que o Banco Central está pisando no freio e a política fiscal está pisando no acelerador. Então, isso trouxe muita volatilidade para o mercado. O mercado ficou muito apreensivo em função das declarações do governo logo na virada do ano passado para esse ano, e também de algumas decisões, como, por exemplo, a PEC da transição, que aumentou, é sempre bom a gente lembrar valores. A PEC da transição, ela aumentou o gasto do governo em aproximadamente 200 bilhões de reais para esse ano de 2023, e provavelmente é sobre esse gasto muito maior que a nova regra fiscal vai ser ancorada. O mérito da regra fiscal, né, que ainda faltam muitos detalhes, no fundo foi a gente ter alguma coisa, existia uma incerteza muito grande em relação a qual que seria a regra de gasto que o governo ia propor. Isso, ao anunciar, a gente reduziu um pouco essa incerteza, mas tem muita ponta solta ainda, tem muita pergunta sem resposta que esse arcabouço ainda não foi capaz de responder para a gente. A gente não sabe, por exemplo, qual vai ser a janela de receita que vai ser usada como referência, quais são os gatilhos, quais são as válvulas de escape, quais são as medidas para compensar eventual furo. Há uma série de dúvidas em relação ao que foi apresentado, mas, de qualquer maneira, a mera apresentação do arcabouço ajudou a tirar um pouco desse prêmio de risco, né, dessa incerteza que existia, e provocou um alívio no mercado, mas está longe de ter resolvido o problema. A gente continua com um problema para resolver relevante. Agora, Gabriel, na reportagem que acabamos de exibir, você ouviu aí o presidente Lula falando sobre a importância de investimento em infraestrutura, né? Porque isso gera emprego, gera renda. Ao mesmo tempo, a gente viu em experiências do governo Lula passado e da própria Dilma, escândalos na Petrobras, financiamentos públicos superfaturados. Como é que o mercado reage a esse tipo de promessa, né? Que é importante, sim, investir na economia, mas com esse passado que realmente nos trazem más lembranças, hein, Gabriel? A gente fica muito apreensivo, não só por conta do passado, né? O governo, quando resolveu assumir esse papel de indutor da economia, tomou decisões muito equivocadas, além dos escândalos de corrupção, que são bastante conhecidos. Os investimentos públicos que foram feitos foram de baixa qualidade, né? A eficiência, o retorno desses investimentos foram de baixíssima qualidade. Isso gerou um custo bastante grande para o Tesouro Nacional, sem ter o benefício, por exemplo, de aumentar o produto potencial, né? Melhorar a infraestrutura e a competitividade do Brasil. Então, como são investimentos de baixa qualidade, o problema não é o recurso, né? O problema não é falta de recurso, o problema é a baixa qualificação do governo para elaborar projetos de investimento básicos e tocar por conta própria. Não tem nem gestão físico-financeira, né, dos empreendimentos. Então, o mercado fica bastante apreensivo, não só por esse receio de revisitar o passado que já deu errado. A gente tem alguns exemplos clássicos, né? Rever, por exemplo, a indústria naval, que já foi tentada dezenas de vezes no Brasil, sempre deu errado. E, além disso, a gente tem uma preocupação adicional, o mercado fica sempre apreensivo com a possibilidade de retorno de juros subsidiados, né? E aí, principalmente o papel dos bancos públicos, como o BNDES, a gente sabe que isso aumenta os juros da economia como um todo e para todo mundo, né? Não só para um setor, mas para todo mundo. Juros subsidiados é um problema e o próprio Banco Central chamou a atenção para esse risco na sua ata. Então, o Perfe- mercado está bastante apreensivo. Perfeito. Gabriel Barros, economista, obrigado pela sua participação aqui no RN. Até uma próxima oportunidade. Vamos aguardar como é que serão os próximos 100 dias. Boa noite, Gabriel. É isso, boa noite. Boa noite.